térmicas é relativamente simples, né? Isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, ela tem basicamente 3 enunciados que a gente precisa analisar. Não dá para fazer isso numa aula. Hoje eu escolhi o quê? Escolhi falar justamente de máquinas térmicas, ok? A segunda lei da termodinâmica, no enfoque das máquinas térmicas, diz o seguinte: nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Aqui nós temos o exemplo de uma máquina térmica. Deixa eu voltar aqui, ó. Você tem aqui o carvão sendo queimado, uma caldeira com água. Tem água aqui. Aqui tem uma válvulazinha, né? Vermelha, verde, vermelha, verde. Vermelha quando ela está fechada, verde quando ela está aberta. Essa água vai aumentando a temperatura. O que acontece daqui a pouco? Essa água vira vapor. Se ela virou vapor, a pressão vai aumentando, 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 aumentando. Quando você libera a válvula, esse vapor sobe e empurra esse pistão para cima. Isso aqui é o que nós chamamos de fonte quente. Só que aqui tem um reservatório de água fria. Esse reservatório de água fria também ele fica aberto ou fechado. Tá vendo aqui, ó? Aberto ou fechado. Quando você tem o êmbolo com o volume máximo, que você tem vapor lá dentro, você precisa resfriar o sistema para ele descer. Aí você joga um jatinho de água fria para resfriar. E aí o êmbolo desce. E com isso você tem aí uma das primeiras máquinas térmicas que nós tivemos. Deixa eu liberar aqui a Júlia. Uma das primeiras máquinas térmicas que nós tivemos, que é justamente, ela era utilizada para tirar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ela era utilizada para tirar água de mina. Eles tiravam a água da mina, né, e jogavam para um ponto mais alto. Alguns sistemas também, você tem alguns tipos chamados, são cavalos extratores de petróleo, que usam um sistema parecido com esse também. Então aqui você tem o que nós chamamos da fonte quente, né? Corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo a água virar vapor, né? Você tem o trabalho sendo realizado, claro, porque você tem o êmbolo aqui subindo e descendo, subindo e descendo. Quando esse êmbolo sobe e desce, você pode utilizar isso aqui para fazer um determinado trabalho mecânico, né? Levantar um objeto, abaixar um objeto, fazer alguma coisa. Ou seja, você está transformando calor em trabalho mecânico. Só que você tem o que a gente chama de uma fonte fria, porque quando o gás se expande, ele não pode ficar o tempo inteiro assim, porque senão você só vai ter o ida. Você precisa ter um ciclo, ele precisa ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Então você tem que constantemente gastar energia jogando água fria aqui. Só que a energia que você gasta jogando água fria, ela é pequena, ela é menor, mas tem uma parte da energia que fica nesse sistema aqui, ó. Com a abertura da válvula, a água fria é liberada dentro do cilindro, fazendo vapor condensar, que é o resfriamento. Ou seja, você não consegue transformar 100% da fonte quente em trabalho. Você precisa de usar energia para fazer essa fonte fria, fazer o resfriamento do vapor. O funcionamento da máquina térmica, ela é maravilhosa, por quê? Olha a sacada que o camarada teve. Isso começou com Joule, né? Foi o primeiro a começar a pensar na máquina térmica, depois Carnot, que a gente vai falar também do ciclo de Carnot daqui a pouco. Você tem aqui uma fonte quente. Você tem um corpo numa temperatura alta, tem um corpo numa temperatura baixa. Quando você aproxima um do outro, o calor vai passar do mais quente para o mais frio, certo? Aí alguém falou o seguinte, pô, e se a gente colocar uma máquina aqui no meio para pegar essa energia quando ela estiver passando? Quer dizer, é como se fosse o seguinte, o calor vai do quente para o frio. A gente pega essa energia no meio do caminho e usa para fazer alguma coisa. Então esse esquema é muito interessante. Quer dizer, você tem uma fonte quente, você coloca uma máquina, quando você tem a transferência de energia da fonte quente para a fonte fria. Então você pega a energia que está nessa máquina e usa para realizar um determinado trabalho. Então o trabalho realizado pela máquina é o resultado da diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Porque nem todo o calor da quente vai para a fria, uma parte realiza trabalho. Se você fizer Q da quente menos Q da fria, vai ter uma diferença. Essa diferença foi justamente o que você transformou em trabalho. Por isso que essa é a equação do trabalho numa máquina térmica.
trabalho numa máquina térmica é a diferença entre o calor que saiu da quente e o calor que você usou na fria. Q quente menos Q fria, né? E toda vez que você tem uma máquina térmica funcionando, por isso que a gente vai ver nos exercícios aí de termodinâmica que você tem sempre gráficos que são ciclos, né? Porque, claro, ele sobe, desce, é um ciclo, ele sobe, desce, é um ciclo. E aí, quando você vai apresentar esse ciclo, você tem geralmente um gráfico pressão versus volume. Então, quando você está olhando para um gráfico pressão versus volume, você está fazendo justamente isso. Você está olhando para cada uma das etapas desse ciclo termodinâmico. Como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica? Essa equação é importante. Geralmente, quando tem problema envolvendo máquina térmica, ele quer que você calcule o rendimento dela. Vamos pensar. O rendimento é definido como percentual do calor que você transforma em trabalho. Claro, você tem a fonte quente. Quanto que efetivamente você vai calcular, você vai transformar em trabalho? 20%, 30%, 40%? Isso é o rendimento da máquina. Como é que a gente calcula o trabalho? De acordo com o que eu falei lá em cima. Trabalho é o calor que saiu da quente menos o calor que chegou na fria. E o rendimento? Para a física, o rendimento sempre vai ser o quê? É o que você transformou em trabalho pelo total. Trabalho pela quantidade total. Isso aqui vai ser sempre uma fração, que é o rendimento. Se nesse numerador aqui, onde tem esse tal, você colocar Q quente menos Q frio aqui em cima, olha o que vai acontecer. O rendimento vai ser Q quente menos Q frio sobre Q quente. Que você pode melhorar um pouquinho isso aqui e você cai nessa expressão do rendimento. O rendimento é igual a 1 menos o calor da quente dividido pelo calor, o calor da fria dividido pelo calor da quente. O calor da fria é sempre menor do que o calor da quente. Então isso vai ser uma fração. Então você tem duas maneiras de calcular o rendimento. O trabalho realizado pelo calor que saiu da fonte quente, ou, se você não souber o trabalho, você pode fazer em função disso aqui, ó, que é 1 menos o calor da fria pelo calor da quente. Dependendo dos dados que ele mostre lá no enunciado, você vai ver se é mais coerente você usar essa primeira, ou se você usa a segunda. E lembrando que o trabalho é sempre a diferença entre o calor da quente e o calor da fria. Ok? Então, recapitulando. Você tem uma máquina térmica, ela está entre uma fonte quente e uma fonte fria. Se você subtrair aqui, ó, Q quente menos Q frio, você tem o que a máquina transformou em trabalho. E o rendimento é calculado por essas duas equaçõezinhas aqui. Até aí tudo bem, gente? Fizeram um print nessa página aí? Essa página é uma página boa para você fazer um print, para guardar. Olha aqui, ó. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Onde tem trabalho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Onde tem o trabalho aqui, eu substituí por Q quente menos Q frio, tá vendo? Ó, Q quente menos Q frio. Quando você for resolver isso aqui, desmembre isso aqui em duas frações. Vai ficar o quê? Q quente sobre Q quente menos Q frio sobre Q quente. Então vai ficar 1 menos Q frio sobre Q quente, que é justamente o que eu coloquei aqui. Vê se você entendeu como é que foi essa, como é que eu cheguei nessa fração. Na verdade, eu desmembrei essa aqui, né? Eu botei Q quente sobre Q quente menos Q frio sobre Q quente. Só que Q quente sobre Q quente ficou 1. Então fica 1 menos Q frio dividido por Q quente. Legal, legal? Show! Maneiro. É uma maneira diferente de escrever. Mas se você quiser guardar essas duas aqui de cima, ó, como calcular o trabalho e que o rendimento é o trabalho pela quantidade de calor da quente, você acaba demonstrando isso aqui, substituindo os valores. Ok? Existe uma máquina especial que ela trabalha em ciclos chamados ciclos de Carnot. Uma máquina que trabalha em ciclos de Carnot é uma máquina que tem um rendimento máximo. Eu não estou dizendo que ela é 100%, mas é uma maneira de você trabalhar com um rendimento máximo. O rendimento vai ser máximo, quer dizer, você vai ter um ciclo de Carnot quando você tiver no seu ciclo duas isotermas, está vendo aqui, ó, uma isoterma e uma isoterma, e duas adiabáticas. Então você tem aqui, ó, no teu ciclo, aqui você tem uma expansão adiabática, quer dizer, o volume está aumentando. Deixa eu voltar aqui.
Eu vou começar daqui, tá, gente? Desse trechinho aqui onde está o mouse, ó. Aqui você tem uma expansão adiabática, depois você tem uma compressão isotérmica, depois você tem uma compressão adiabática, depois você tem uma expansão isotérmica. Você não precisa decorar isso. É interessante que você guarde o seguinte, no ciclo de Carnot, você tem duas isotermas, quer dizer, duas etapas em que a temperatura não muda, e tem duas etapas em que você não troca de calor. Então, toda vez que você tiver um ciclo de Carnot, existe uma equação especial para você calcular o rendimento, que vai ser o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. E aí, provavelmente, ele vai te passar o valor da temperatura da fria e temperatura da fonte quente, ok? Esse rendimento, quando você tem um ciclo de Carnot, ele é importante. Lembrando que essa temperatura tem que ser na escala Kelvin, gente. Não esquece isso. É isso aí, PV sobre T. Porque, na verdade, ali, quando você tem, Rafa, pressão versus volume, uma isoterma, quer dizer que a temperatura é constante. Quer dizer, não aparece ali o terceiro eixo, mas você tem que saber que a temperatura é constante. Tranquilo? E aí vamos ver como é que isso aparece nos exercícios. Então, basicamente, você tem que guardar o quê? O rendimento de uma e como caldo vamos ver como é que isso aparece aí em polares. Bom, essa aqui não chega a ser uma questão de máquina térmica, mas como ela é uma questão do Enem, eu acho que ela é relativamente tranquila, eu coloquei para vocês aqui, ó. Em um livro com diagramação antiga, era apresentado o esquema a seguir, da troca de calor entre dois corpos A e B. Aí ele está dizendo aqui que TA é maior que TB, tá vendo? Ó, TA é maior que TB. Nesse esquema, o autor explica que o calor espontaneamente não pode ir de um corpo para outro de temperatura mais alta. Essa afirmação está de acordo com quer dizer, você não pode, o calor não pode sair de um corpo B, que tem a temperatura menor, e ir para o corpo A, que tem a temperatura maior. E isso tem a ver também com a segunda lei da termodinâmica. Lembra que eu disse que tem 3 enunciados? Um dos enunciados é esse. O calor, ele flui espontaneamente do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. O que eu acho que não é uma novidade para vocês sabem disso. O calor, ele flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Legal? Tudo bem com essa primeira? Então, esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Qual é o outro? Foi o que nós vimos hoje. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos consegue converter 100% do calor em trabalho. Quer dizer, não existe máquina térmica ideal com rendimento de 100%. Tá certo? Olha a outra. Também do Enem. São várias as reportagens veiculadas na mídia que mostram pessoas tentando construir um motor que não necessite de fornecimento contínuo de energia externa para funcionar. Algo que se denomina moto perpétuo, quer dizer, alguma coisa que funcione para sempre, sem você precisar da energia. Essas máquinas têm como objetivo gerar energia para manter o seu próprio movimento, bastando dar um impulso inicial e o movimento se dará de forma perpétua. Se essa máquina funcionasse, necessariamente estaria violando o quê? A lei da conservação de energia, primeira lei de Newton, lei da conservação da quantidade de movimento, lei da gravitação universal e equação dos gases. Uma questão do Enem também muito simples, eu acho que ninguém deixaria de marcar a letra A. Você vai dar um impulso inicial, quer dizer, você deu uma energia pequena, e ela vai funcionar para o resto da vida. De onde ela está tirando energia para fazer isso? Se tem atrito com as partes da máquina, se tem atrito com ar, então isso não pode acontecer. Uma máquina que você dê um impulso inicial e ela funcione para sempre, cara, isso não rola. Então isso viola uma lei de conservação de energia, que é a letra A. Tranquilo? Chegamos aí a uma questão que eu acho que tem uma continha já para a gente fazer, ó. Os chamados motocontínuos ou motoperpétuos são mecanismos ou máquinas hipotéticas só se você ficar impulsionando para sempre. Mas aí você tem um agente externo dando energia, né?
É o que nem, por exemplo, uma vez eu fui numa lojinha lá no centro da cidade e comprei um pêndulo, aquele que tem as bolinhas, né, que eu queria botar no meu escritório. Cheguei em casa, montei, claro, eu sabia, né, mas fiquei decepcionado porque eu não achei que ia parar tão rápido. Aí eu fui, afastei a primeira bolinha, soltei. Cara, ela bateu 2 vezes e parou. Sabe aqueles pêndulos com bolinhas? Porque a perda de energia era muito grande. Há algum tempo depois, numa loja chamada Newspaper, no Barra Shopping, tinha um pêndulo exatamente igual àquele. Só que essa que eu comprei no centro custou, sei lá, na época, R$1,99. Essa da Newspaper custava R$199, né? Era 100 vezes mais caro. Mas eu fui e comprei para botar no meu escritório. Fui, montei. E ela ficou lá funcionando direto. 1 hora, 2 horas, 10 horas, uma semana. Em algum momento parou, é claro. Mas por que essa de 199 funcionava? Porque quando você virava na parte de baixo, tinha uma bateria. E essa bateria estava sempre compensando a perda de energia que você tinha por atrito, pela colisão. Ou seja, você pode deixar alguma coisa funcionando para sempre, claro que pode, mas para isso você tem que continuamente dar energia. Então você tem uma energia externa atuando no sistema. Então não é o sistema que está funcionando para sempre. Então tem que tomar cuidado com isso. Você precisa de um agente externo. Então o sistema não é conservativo. Certo? Bom, aí ele fala disso, são impossíveis de serem construídas, pois violam as leis da termodinâmica e a lei da conservação de energia. Pois tais mecanismos fictícios prometem gerar mais energia do que gastam, ou ainda ter um rendimento de 100% por eliminar o atrito. Porém, sabe-se que é impossível eliminar totalmente a energia dissipada pelo atrito. Assim, fisicamente é impossível existir tal equipamento. Aí ele diz o seguinte: uma máquina térmica teórica ideal teve um dimensionamento tal que cada ciclo ela realiza um trabalho de 50 calorias e cederia 150 calorias para a fonte fria. A temperatura prevista para a fonte quente seria de 127 graus Celsius. Determine o rendimento dessa máquina térmica. Cara, como é que a gente vai calcular o rendimento? Bom, para calcular o rendimento, eu preciso do trabalho e do calor que sai da fonte quente. Ok? Ele me disse qual é o trabalho, 50 calorias. Ele me disse qual é o calor da fonte fria, 150 calorias. Então, se eu sei o trabalho e o que da fria, eu acho que eu descubro o que da quente. Porque eu vou precisar para calcular o rendimento do que da quente. Olha lá, ó. 50, que é o trabalho, é igual ao Q da quente, menos o Q da fria, que é 150. Então, quem é o Q da quente? 200 calorias. Sempre maior, né, gente? O Q da quente é sempre maior, ó. Q da quente, 200. Quanto é que chegou na fria? 150. A diferença é o quê? É o trabalho, 50 calorias. Como é que a gente calcula o rendimento agora? Pega o trabalho, que eu sei quanto é, e divide pela fonte quente. O trabalho é 50, Q quente é 200, 50 por 200 vai dar 1/4, que é 0,25. Ou seja, essa máquina térmica ela tem um rendimento de 25%, que é um bom rendimento, hein? Máquinas térmicas têm rendimento baixíssimo, gente. Se você fizer um problema e achar que a máquina térmica tem um rendimento de 90, 90, 80, 90%, ou você errou ou a questão está mal feita. Porque rendimento muito alto assim não rola. Vê se vocês entenderam a solução dessa primeira, que eu considero relativamente tranquila quando você conhece as equações. Essa primeira foi? Tá tudo bem? Legal. Olha essa segunda. A figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica que, trabalhando em ciclos, retira calor Q1 de uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho e a outra, Q2, transfere para a fonte fria. O que a gente já sabe, né? Ó, Q1 da fonte quente, Q2 da fonte fria e o trabalho aqui. Não é isso? A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais em módulos a 4 vezes 10 ao cubo e 2,8 vezes 10 ao cubo. Então, ele acabou de dar o Q1 e o Q2. Sabendo que essa máquina executa 3.000 ciclos por minuto, calcule.
Letra A, o rendimento dessa máquina. Vocês querem calcular o rendimento, gente? Calcula aí, eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Tem Q1, tem Q2 e eu quero o rendimento. Tem Q1, tem Q2 e eu quero o rendimento. Vê quanto vai dar o rendimento dela. Olha lá, ó. Primeira coisa que a gente pode fazer é coloca a equação, rendimento é igual a 1 menos Q frio por Q quente, né? O Q frio 2,8, o Q quente 4. Não precisa nem botar o 10 ao cubo, né, gente? Porque é igual, você vai cortar mesmo, tá certo? Vai ficar. Quanto é 2,8 dividido por 4? O 10 ao cubo você corta. 2,8 dividido por 4 é 0,7. E 1 menos 0,7 dá 0,3. Quer dizer, o rendimento dessa máquina térmica é de 30%. O que vocês acharam da letra A? Conseguiram entender a letra Q quente? Então fica 1 menos 2,8 vezes 10 ao cubo sobre 4 vezes 10 ao cubo. O 10 ao cubo você corta. 2,8 por 4 dá 0,7 e 1 menos 0,7 dá 0,3, que corresponde a 30% de rendimento. Legal? Agora vamos ver o que ele pede na letra B. A potência em watts com que essa máquina opera. Aí a gente tem que lembrar que a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Não é isso? Como é que eu vou calcular o trabalho? Q quente menos Q frio. E o tempo é o tempo que demora para um ciclo acontecer. É o que nós chamamos de período. Eu preciso descobrir o período dessa máquina. Quer dizer, o tempo que essa máquina demora para... Completou um ciclo. Completou um ciclo. E ele deu uma informação. Se são 3.000 ciclos por minuto, isso quer dizer que você tem 50 ciclos por segundo, concorda? É só você pegar o 3.000, já que o minuto são 60 segundos, você divide. 3.000 dividido por 60 vai dar 50. 50 ciclos por segundo. Isso é a frequência. Como a gente quer o período, a gente coloca o inverso da frequência, que é 1 sobre 50. E 1 sobre 50 vai dar 0,02 segundos. Eu vou repetir. A máquina, ela executa 3.000 ciclos por minuto. Isso aqui são 3.000 rotações por minuto. Para você passar de RPM para Hertz, você tem que dividir por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Quando você pega 3.000 e divide por 60, dá 50. 3.000 dividido por 60, 50. 50 ciclos por segundo é a frequência, mas eu quero o período, ó. Então vai ficar 1 sobre 50. E 1 sobre 50 é 0,02 segundos. Então a gente tem Q frio, tem Q quente e tem período. É só substituir, ó. Q quente, 4. Q frio, 2,8. Isso está vezes 10 a menos 3. E o período é 2 vezes 10 a menos 2. 4 menos 2,8 dá 2,2. 2,2 por 2 vai dar... dá 4 menos 2,8 dá 1,2. 1,2 dividido por 2 vai dar 0,6. E aqui vai sobrar um 10 elevado a 1. 0,6 vezes 10 elevado a... Na verdade, a quinta, né? Vai dar 6 vezes 10 a quarta. 4 menos 2,8 dá 1,2. 1,2 por 2 dá 0,6. 10 ao cubo por 10 a menos 2 dá 10 a quinta.
Então, 0,6 vezes 10 à quinta é 6 vezes 10 à quarta watts. Vê se foi aí a potência. Essa é uma questão que ela é mais perigosa. Eu não lembro se essa daí é da FUVEST. Eu acho que ela é específica da Unicamp ou FUVEST, alguma coisa assim. Mas conseguiram pegar? Sim, sim. Pois é, Rafa. Quando ele falou lá em cima no enunciado, aqui, ó, o enunciado tá aqui. Quando ele falou isso aqui, ó, sabendo que a máquina executa 3.000 ciclos por minuto, fica ligado, ciclos por minuto, rotações por minuto, isso é a frequência. E toda vez que ele te dá a frequência, você tem período, que é tempo, né? Porque para você calcular a potência da máquina, você precisa do tempo. Porque a potência é a rapidez com que ela transforma energia, quer dizer, o tempo que ela demora em cada ciclo para transferir energia. Tranquilo? Vamos à próxima. Estão acompanhando, gente? Esse assunto é considerado um assunto difícil. E muitos colegas nem veem isso aí. Olha lá. Uma máquina de Carnot é projetada para operar com 200 watts de potência entre fontes de calor de 200 e 100. Quer dizer, 200, claro, é maior do que 100. Então, 200 é a temperatura da fonte quente e 100 é a temperatura da fonte fria. Com base nas características descritas, vou postar assim. Vou sim, Ana. Com base nas características descritas, a quantidade de calor absorvida por essa máquina a cada segundo é de aproximadamente. Olha lá, ó, é uma máquina de Carnot. O rendimento a gente sabe que é uma potência útil pela potência total. E se é uma máquina de Carnot, o rendimento é dado por 1 menos temperatura na fria por temperatura na quente. Repetindo, rendimento é igual a 1 menos temperatura na fria por temperatura na quente. Então, acho que a gente pode juntar os dois. Se o rendimento é potência útil por potência total, e numa máquina de Carnot o rendimento é 1 menos temperatura final, temperatura na fria por temperatura na quente, então a gente pode juntar isso aqui. Ok? O que nós sabemos no enunciado? Nós sabemos a potência útil, porque ele fala que ela opera com 200 watts. Nós sabemos a temperatura da fonte fria. Cuidado agora, hein? Olha aqui o perigo. A temperatura na fonte fria é 100. Mas vocês viram que eu coloquei 373? Porque tem que ser na escala Kelvin. 100 mais 273 dá 373. E a temperatura na quente é 200. Você tem que somar 273 para achar 473 aqui, ó. Ok? Então, nós temos... Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Quando você resolve isso aqui, ó, 473 menos 373 vai dar 100 aqui em cima. E aí ficou muito gostoso. Por quê? 200 é o dobro de 100. Então, o número que vai aparecer aqui na potência total tem que ser o dobro de 473. Concorda? É só você olhar. É o dobro aqui, então tem que ser o dobro. Então, a potência total tem que ser de 946 watts, né? 946 watts é aproximadamente, né, ele deu aproximadamente 950 watts. Ou seja, a energia que é absorvida em cada segundo é de 950 joules. Porque o que representa 950 watts? Representa 950 joules por segundo. Então, em cada segundo, essa máquina tem uma potência total de 950 joules. Ou seja, o que nós sabemos agora que nós fechamos? A potência total é 950, a potência útil é 200, está vendo? Quer dizer, a máquina ela recebe 950 watts e só consegue transformar 200 em trabalho. Olha como é que o rendimento é baixo. E detalhe, essa é uma máquina de Carnot. Lembra que eu falei para vocês que o rendimento das máquinas térmicas é muito baixo? Ou seja, uma máquina que consegue usar 200 de 950 já é uma máquina com rendimento alto. Porque quando ela trabalha com ciclo de Carnot, ela está com rendimento maior. Ok?
Pois é, o rendimento é muito baixo. Eu lembro que há muitos anos, hoje aumentou um pouco, tá? Claro. Mas há muitos anos, por volta de 10 anos, uns 10 anos mais ou menos, ou até mais, eu estava fazendo um levantamento do rendimento do carro de Fórmula 1. Gente, o rendimento do carro de Fórmula 1, mais ou menos aí, tá, uns 10 anos atrás, o carro que tinha o melhor rendimento tinha rendimento de 11%. Você tem noção do que é isso? 11%. Então, por exemplo, se você coloca R$ 100 de combustível, você só está transformando R$ 11 em energia cinética. O resto você está jogando fora. Em calor, em som, né? Trepidação. Você joga fora a maior parte da energia. O rendimento é muito baixo. Os carros agora, você vai, vou comprar um carro zero. Ele é muito econômico, não sei o que, maravilhoso. Pode ter certeza. O rendimento dele não é um rendimento tão alto assim. Cada R$ 100 que você coloca, pode ter certeza que pelo menos R$ 50, no mínimo, você está jogando fora. O rendimento é muito baixo, né? É claro, você tem carros elétricos que têm um rendimento maior, né? Você tem aquele carro híbrido, por exemplo, da Toyota, que ele tem um rendimento muito bom, mas é um carro que custa R$ 150 mil, ou mais, deve custar até mais de R$ 150 mil um carro daquele. Ok? Olha essa figura aí, ó. A figura mostra uma máquina térmica em que a caldeira funciona como a fonte quente e o condensador como a fonte fria. A caldeira está aqui, a água aqui, aí o vapor entra aqui. O que acontece quando o vapor entra aqui? Ó, empurra o êmbolo para lá. Mas aqui tem o condensador que joga água fria. Isso que joga água fria, o êmbolo volta. E aí esse êmbolo fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O que acontece com essa roda aqui? Ela gira. É o sistema de funcionamento das locomotivas, não é isso? E aí a roda fica girando, quando esse êmbolo vai e volta. Ou seja, você está pegando o carvão, está queimando e está transformando ele em trabalho mecânico. Tá certo? Entenderam como é que esse esquema está funcionando aí? Aí olha o que ele diz. Considerando que a cada minuto, a caldeira fornece por meio de vapor uma quantidade de calor igual a... Olha aqui, ó, isso aqui é que a caldeira está fornecendo. Então isso é o Q quente. E que o condensador recebe uma quantidade de calor igual a... Ó, isso aqui é o Q frio. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Faz a continha aí rapidinho para ver quanto é que vai dar. Para a gente treinar ou usar a equação. É 25 ou 75, né? Ah, vamos ver lá, ó. Olha lá, ó. É sempre o frio em cima. Um menos Q frio por Q quente. Porque o menor fica sempre em cima. Olha lá, ó. E aí quando você substituir, vai ficar... Essa aqui entrou... Ih, cara, deixa eu botar lá embaixo, espera aí. Entrou 2 vezes aqui. Olha lá, ó. O rendimento vai ser 1 menos. Quem é o Q da fria? 1,2 vezes 10 a nona. E da quente, 1,6 vezes 10 a nona. Você vai cortar o 10 a nona, vai sobrar 1,2 por 1,6, que é 0,75.
E 1 menos 0,75 vai dar 0,25, dando um rendimento de 25%. Legal? Tranquilo, João? Show. Vamos ver que ele tem uma letra B aí. Considerando que 6 vezes 10 ao cubo quilos de água de refrigeração fluem pelo condensador a cada minuto, que essa água sai do condensador com temperatura de 20 graus Celsius acima da temperatura de entrada, e que o calor específico da água é esse aí, calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador. Deixa eu botar ali em cima. Letra B é perigosa. Bom, aqui tem um condensador. O condensador, olha aqui, ó, ele passa aqui por dentro do sistema de refrigeração. É o que nós chamamos da fonte fria. E existe aqui água de refrigeração. Essa água de refrigeração, ela entra aqui a uma determinada temperatura e sai a outra temperatura. Quer dizer, essa água aqui de refrigeração, ela fica em contato com esse cano aqui, ó, para resfriar o sistema. Tá certo? Então, existe o calor da fonte fria e existe o calor da água de refrigeração. É isso que a gente tem que analisar. Primeira coisa, qual é a quantidade de calor que essa água de refrigeração recebe? Porque ela entra a 20, não é isso? Não, ela entra a uma temperatura e sai 20 acima da temperatura. Ou seja, como se ela entrasse a 10 e saísse a 30. Entrasse a 5 e saísse a 25. Entrasse a 15 e saísse a 35. Ela sai 20 graus Celsius a mais. Então, quanto que essa água recebe de calor? Qual é a massa dela? 6 vezes 10 ao cubo. Isso em 1 minuto, hein, gente? Ó, 6 vezes 10 ao cubo. O calor específico da água é 4 vezes 10 ao cubo. E a variação de temperatura é 20. Quando você multiplica isso tudo aqui, você vai achar 4,8 vezes 10 oitavas joules. Então, essa é a quantidade de calor que a água de refrigeração ganhou. Ok? E o que ele quer? Ele quer a razão entre a quantidade de calor que a água de refrigeração, né, retira, que ela ganha, pela quantidade da fonte fria. O Q da água é 4,8 vezes 10 oitava. E o Q da fria é 1,2 vezes 10 a nona. Ele tinha dado lá em cima. Quilograma por minuto? Como assim? Não entendi. Não entendi, Ana, esse quilograma por minuto. Não, não precisa, sabe por quê? Olha aqui, ó. Olha a letra A. Considerando que a cada minuto a caldeira fornece uma quantidade de calor essa e que o condensador recebe essa. Então, esses valores que ele está dando aqui da fonte quente e da fonte fria, eles já são em minutos. Então, quando você usa essa quantidade aqui, ó, da água que passa pelo condensador em minuto, está tudo em minuto. Então, você não precisa se preocupar com a temperatura. Olha o que ele quer, a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração, que é 4,8 vezes 10 à oitava, e a quantidade de calor recebida pelo condensador, que é a fonte fria, que é 1,2 vezes 10 à nona. 4,8 por 1,2 dá 4. E 10 à oitava por 10 à nona dá 10 a menos 1. Então, 4 vezes 10 a menos 1 dá 0,4. Então, a letra A não é tão difícil, mas a letra B é difícil. Porque você tem a fonte fria e você tem a água que entra para resfriar essa fonte fria. A letra B, eu considero ela mais difícil. Mas vocês entenderam o que nós fizemos ali? Essa lista talvez fosse uma boa, vocês conseguirem um tempinho para pensar nela, para colocar as equaçõezinhas do lado e tentar resolver. Ela é meio chata assim. Mas essas questões de máquina térmica discursiva, geralmente elas são dos vestibulares de São Paulo, é Unicamp, USP. Questão de máquina térmica, por exemplo, na UERJ, é bem mais tranquila quando aparece. No Enem também. É assim. Olha essa.
As máquinas térmicas são capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma quente, de onde recebe calor, e uma fria, para onde o calor é rejeitado e é direcionado. A respeito das máquinas térmicas, é importante saber que elas não transformam todo o calor em trabalho, a gente já sabe disso. Ou seja, o rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%. Um esquema de máquina térmica eficiente é mostrado na figura a seguir. Olha lá, ó. Costuma parecer, mas não com cálculo, Rafa. Costuma parecer mais teórico. Entendeu? Outra vez, quando a gente for bater um papo da segunda termodinâmica, que for discutir outros enunciados, que for falar em entropia e a gente for falar no rendimento, rendimento só teórico, aí você vai ver que tem mais questões do Enem. O Enem não costuma cobrar muito cálculo de máquina térmica, calcular o valor do rendimento, entendeu? Não é muito comum, não. Então aqui, ó, 727 graus Celsius é a temperatura da quente, 27 é a temperatura da fria. Aqui você tem 40 kJ indo e você tem 8 kJ chegando. No que diz respeito à máquina representada, assinale a alternativa correta. Ela é ideal. Letra A. Bom, gente, máquina ideal não pode. Máquina ideal tem rendimento de 100%. Como é que o rendimento dela é de 100% se você tem 40 kJ saindo e só tem 8 kJ chegando? Ok? Ou seja, desses 40, ela só converteu em trabalho 32. 8 ela rejeitou. Então, ela não é ideal. Tá certo? Então, ela não é ideal. Então, a letra A, furada. É isso aí. E depois, vamos calcular o rendimento dela. O rendimento dela é 1 menos Q fria por Q quente. O Q fria é 8, o Q quente 40. 8 dividido por 40 vai dar 1/5. 1 menos 1/5 é 80%. Gente, 80%, lembra que eu falei para vocês? Máquina térmica com rendimento de 80% não rola. Tem alguma coisa errada, não pode. Se você coloca lá num ciclo de Carnot, né? 1 menos temperatura na fria por temperatura na quente. Qual é a temperatura na fria mesmo? Vamos voltar lá, 27, né? Vou voltar lá para mostrar para vocês, ó. Ó, fria 27, quente 727. Quando você passa isso para Kelvin, 27 mais 273, 300 e 727 mais 273, 1000. Então, 1 menos 300 sobre 1000 vai dar 1 menos 0,3, que é 70%. Ou seja, se essa máquina tivesse funcionando no ciclo de Carnot, que te dá o maior rendimento possível, o rendimento seria de 70%. Mas pelos valores que está mostrando lá, ela tem rendimento de 80%, então está inconsistente. Ela está violando as leis da termodinâmica, porque ela tem um rendimento maior do que o rendimento se ela estivesse operando em ciclo de Carnot. Então, a letra B, quando ele diz pode funcionar como esquematizado, uma vez que não viola as leis da termodinâmica, não, ela está violando sim, porque ela tem um rendimento maior do que o rendimento de Carnot. Então, a letra B, gente, ela está furada. Ok? Entenderam por que a letra B está furada? O rendimento dessa máquina é maior do que o rendimento se ela estiver funcionando como uma máquina de Carnot, porque a máquina de Carnot é quando ela fica com o rendimento máximo. Então tem alguma coisa errada. A letra C, ele diz que só pode funcionar entre essas temperaturas se o calor rejeitado for 12. Bom, se você botar aqui, ó, 1 menos 12 dividido por 40 vai dar 70% ainda. Quer dizer que é um rendimento muito alto. Trabalho abaixo da eficiência de Carnot, a letra D não, porque nós já vimos que Carnot daria 70 e a outra daria 80. E não pode funcionar na forma esquematizada, eu acho que esse é o gabarito que a gente tem que marcar. Quer dizer, essa máquina está com um rendimento inconsistente com a segunda lei da termodinâmica, ok? Então, por isso que a letra E não pode funcionar de forma esquematizada, é a correta. E o ideal é isso aqui, ó. É isso aqui que mostra.
Olha só. Pode funcionar como esquematizado uma vez que não viola as leis da termodinâmica. Olha só, Rafa. Vamos calcular o rendimento dessa máquina térmica. 1 menos o Q da fria sobre o Q da quente. O Q da fria, 8 kJ, o Q da quente, 40 kJ. Quando você fizer 1 menos 8 sobre 40, isso vai dar 1 menos 1 quinto, que dá 80%. Ou seja, ele está dizendo que aquela máquina ali em cima tem rendimento de 80%. Só que isso é um problema. Por quê? Qual é o maior rendimento que essa máquina ali em cima pode ter? É se ela funcionar dentro de um ciclo de Carnot. Se ela funcionar dentro de um ciclo de Carnot, o rendimento é 1 menos T frio por T quente. E ele deu a temperatura na fria, que é 27. Quando você soma 273 dá 300. Ele deu a temperatura na quente, 727, que quando você soma 273 vai dar 1000. Quando você calcular o rendimento de Carnot, o maior rendimento que a máquina térmica pode ter, isso dá 70%, o que já é um absurdo. Nenhuma máquina térmica chega a 70%. Agora ainda, porque ele está dizendo que a máquina que ele está apresentando tem um rendimento maior do que a máquina de Carnot. E não pode. É inconsistente. Nenhuma máquina pode ter um rendimento maior do que se ela estiver operando em ciclo de Carnot. Então a letra B está furada. E quando você acha esses 80% e 70%, gente, você já sabe que essa máquina está com problema, ela está violando. O rendimento nunca chega a esse valor de 70%. Entendeu? Sim ou não? Isso, não pode ser maior do que o Carnot. Exatamente isso. Faz essa daí, gente. Olha, para ver se foi. Uma máquina térmica que opera segundo ciclo de Carnot, executa 10 ciclos por segundo. Sabe-se que a cada ciclo ela retira 80 joules da fonte quente e cede 400 para a fonte fria. Se a temperatura da fonte fria é 27, eu quero que você calcule o rendimento e a temperatura da quente. Essa é muito boa. Se matar essa, significa que você ficou com uma noção legal. Essa é bem tradicional. Essa tem a cara de uma UERJ, por exemplo. Eu não sei se é essa da UERJ, mas talvez seja, não lembro agora. E aí, mataram o rendimento? Essa daí dá para fazer o rendimento de cabeça, né, gente? A quente é 800, a fria é 400, então quer dizer que só transformou em trabalho metade, né? 50%, olha lá. Se você coloca na equação, 1 menos Q frio por Q quente, vai ficar 1 menos 400 por 800. 400 por 800 vai dar 1 meio, então o rendimento é de 50%. Claro que só tem essa opção, mas vamos achar a temperatura, para ver como é que a gente faz para achar essa temperatura em Kelvin, né? Se é Carnot, você pode botar Q da quente por Q da fria é T quente sobre T fria. O Q da quente nós sabemos, que é 800. O Q da fria é 400. O T quente é o que a gente quer e o T da fria é 300. Então aqui você tem, olha que legal, 800 é o dobro de 400. Então aqui em cima tem que ser o dobro de 300. O dobro de 300 é o quê? É 600 Kelvin.
Ok? Ah, e a temperatura do primeiro está aqui, ó, 27 graus. Então vai dar 600 Kelvin. Tranquilo? Sim ou não? Ou seja, os problemas de máquinas térmicas são problemas que não é que eles caem com tanta frequência. O mais difícil que pode acontecer é isso, é ele pedir para você calcular o rendimento, é ele pedir para você calcular a temperatura de uma fonte fria, de uma fonte quente, é o mais difícil que ele pode fazer, ok? Normalmente ele não... O problema, Rafa, é a gente não esquecer isso até lá. Mas em algum momento a gente ainda vai bater um papo para falar ainda de segunda lei da termodinâmica, mas análise mais qualitativa. Falar da seta do tempo, falar de entropia e falar desse detalhe de violar das máquinas, né, de você não ter um moto perpétuo e você violar a segunda lei da termodinâmica. E aí são questões só teóricas, não tem cálculo. Porque os problemas de termodinâmica têm esses dois caminhos. O mais qualitativo, mais teórico, e aí a gente ainda tem que ver algumas coisas, e esse outro que a gente tem que fazer cálculo, mas os cálculos não são tão pesados assim, mas a gente tem que conhecer bem o conteúdo. Tranquilo? Então, gabarito. Aí, ó, tem mais uma aqui para você fazer aqui, ó. Essa já foi, o gabarito é letra D, não é isso? Aqui, ó. Vamos essa daí. Durante cada ciclo, uma máquina térmica absorve 500 joules de calor de um reservatório térmico, realizando o trabalho, e rejeita 420 para um reservatório frio. Para cada ciclo, o trabalho realizado e o rendimento da máquina vale quanto? Qual é a letra que vocês vão marcar nessa daí? Ô, João, me diz uma coisa. Absorve 500 e rejeita 420. Quer dizer, o trabalho foi 80, não é isso? Aí você viu que só tinha duas opções 80. Como uma tem rendimento 16, a outra 84, você sabe que 84 é grande demais, você marca a letra A. Foi assim que você pensou? Legal, legal. Olha lá, primeiro vamos calcular o trabalho. Q quente menos Q frio. 500 menos 420 vai dar 80. Agora tem que calcular o rendimento, que é 1 menos Q frio por Q quente. 1 menos 420 por 500. 1 menos 0,84. 1 menos 0,84 é 0,16. Dá 16%. Até porque se a resposta fosse 84%, a gente podia até pedir para a questão ser anulada, né? 84% de rendimento é demais. Legal? Foi essa última aí? Show, show, show. Minha gente, espero que tenha dado uma luz para vocês. Eu não sei se esse ano vocês já estudaram máquinas térmicas, mas se não estudou, quando você for estudar, já vai estar mais ou menos assim, né? Já vai ter uma noçãozinha do que é uma máquina térmica. Desejo um final de semana maravilhoso para vocês. Vê se consegue arrumar um tempo para descansar, para renovar as energias, para dar uma relaxada, que isso é importante, entendeu? Eu estou cheio de coisa para fazer para segunda-feira, mas eu já decidi que sábado e domingo eu vou tentar dar uma relaxada a partir de agora, ok? Nada, Tabi, eu que agradeço. Um final de semana maravilhoso para vocês. Tudo de bom. Relaxa, curte um pouquinho. Isso é que é importante. Valeu, Arthur. Valeu, Tabi. Semana que vem a gente